Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quinta-feira da quarta semana da Páscoa. Eu sou o diácono Marinaldo Barbosa. Estou aqui da Arquidiocese da Paraíba, na cidade de João Pessoa. Convido você que está chegando agora para vivenciar a palavra de Deus comigo. Gratidão por sua companhia. Gratidão por levar o pão da palavra a tantas pessoas que estão ao seu derredor. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Escute a voz de Deus que está dentro de você, do seu coração. Você não está sozinho. Deus está em você e com você. E peça a Deus sempre uma graça. Senhor nosso Deus, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam louvados, voltados para o teu louvor e para o teu serviço. Amém. Hoje vamos rezar Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no verso 13 ao 25. Diz assim: Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus desse povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando morava como estrangeiro no Egito. De lá os tirou com braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos cercou de cuidado no deserto. Destruiu 7 nações e na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhe juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei e Deus concedeu-lhe Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração, que vai fazer toda a minha vontade. Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todos os povos de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 88, 89. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque disseste: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. O Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse-lhe: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso,
e o puserdes em prática, serei felizes. Eu não falo de todos vós. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que comeu o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje, nós estamos em João, no capítulo 13, versos 16 a 20. Essa perícope nos diz a condição para eu e você, nós sermos felizes. Primeiro, eu preciso colocar em práticas alguns ensinamentos de Jesus. Deus se ajoelha e lava os pés do discípulo, lava o meu, lava os seus pés. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se e assumiu a condição de escravo e assemelhou-se ao homem. Olha só, a felicidade passa pela informação. Tem coisas que nós devemos alicerçar, não com mentiras, nem com meias verdades. É preciso saber a palavra de Deus. A fé, ela nos acolhe. A fé, ela nos emociona. Mas a fé não é só isso. A fé é um saber. Jesus está no lava-pés e fala para seus servos. E fala hoje para mim e para você. Nós precisamos saber, deixar Deus falar pela palavra a nós deixada. Por melhor que você seja, por mais poderoso que você tenha em suas mãos o domínio, o servo jamais estará acima do seu Senhor e nem jamais será melhor do que nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus fala lá em João que eu e você nós vamos sofrer porque ele sofreu. Esse é o grande parâmetro. Jesus é o grande Rei, o grande Deus. Se eu sou o Senhor, vou ser traído. Se eu vou ser posto numa cruz, vocês que são meus servos também serão. Se você puser isso em prática, olha bem, em prática esses ensinamentos, então você será feliz. A felicidade tem um nome, ela chama-se Jesus de Nazaré. Será que nós cremos nisso? Será que estamos praticando as obras que Jesus nos ensinou? Será que eu estou amando e perdoando como é a vontade de Deus? A sua vida, a minha vida, deve ser comparada com a vida de Jesus. E não com a vida de outras pessoas, por melhores que elas sejam. Nossa meta deve ser Cristo servo. Hoje, Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no verso 13 ao 35, Lucas ele realça a missão da igreja lá em Antioquia. E lá está Barnabé, Saulo e João Marcos. É lá, nessa passagem, que Saulo passa a ser chamado de Paulo. Começa, nesse capítulo 13, Paulo falando do seu discurso em Antioquia da Persídia. Paulo chega na sinagoga e o chefe, que tem a palavra, lê a palavra do dia
e pergunta se alguém, fora aquela palavra proclamada, tem algo para falar. Então Paulo faz o seu grande discurso a respeito de Jesus. E Paulo faz uma retrospectiva da vida do povo de Deus. Ele conta que os antepassados, todos os povos, Deus cuidou deles com um braço forte durante 40 anos. Paulo conta que foram destruídas 7 nações na terra de Canaã e Deus deu a posse do território ao seu povo. Paulo fala ainda que Deus mandou juízes até Samuel para guiar o seu povo. Ele fala no chamado de Saul, fala no surgimento de Davi, e que Davi, conforme prometera, ele fez nascer da sua descendência um Salvador, que tem um nome, é Cristo nosso Senhor. Então alegremos nele e exultemos. Paulo falou ainda de João Batista, que João declarou que ele não era o Messias, porque ele não era digno de desamarrar as suas sandálias. Todos ficaram cheios de Deus com a palavra de Paulo. E Paulo diz, nós precisamos entender a mensagem que transforma o nosso coração. A palavra é para ser vivida e acolhida dentro de nós. A fé, ela corresponde àquilo que Deus prometera. É como se fala hoje para nós o salmista no Salmo 88. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Deus garante para nós o seu amor. E a minha verdade é o amor de Deus, que vai estar sempre à minha frente. Aprendamos que hoje possamos glorificar sempre o nome de Jesus. E que Deus nos dê essa graça de nossa vida se assemelhar à vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.